Então, maltinha, acabei de ver o filme Demon Slayer, Castelo Infinito, e desde já eu vou dizer o que é que eu achei. Vou dividir este vídeo em duas partes, a parte sem spoilers e a parte com spoilers, por isso fiquem aí se querem saber o que é que eu achei do filme Demon Slayer, Castelo Infinito. Bora lá! Então, malta, eu acabei de chegar a casa, são neste momento 1 da manhã, e lá está, o filme foi bastante longo, começou às 9 e só terminou à meia-noite e meia, ou seja, foi 2 horas e 35. O filme, lá está, eu fui ver na estreia, ou seja, fui ver, hoje é dia 11 de setembro de 2025, já passou da meia-noite, agora é dia 12, mas eu estou a falar, por isso é que eu estou a falar um bocadinho mais baixo também, para não acordar os vizinhos, não é? Lá está, e eu gosto de ir ver o filme no dia da estreia, porquê? Porque vocês podem ver aí que supostamente há pessoas que vão tipo, vestidas de certos personagens, não é? No caso do Tanjiro, o bonézinho de fogo, porque ele tem o poder do fogo também, não é? Então lá está. Então, malta, aqui eu vou tentar dizer sem spoilers, lá está, vou tentar não dizer nada que possa comprometer a vossa experiência. E então, o que é que eu achei? Bem, para já, desde já, o filme resumiu-se a batalhas. Batalhas, simplesmente batalhas. Batalha atrás de outra. Uma batalha, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra. Parece que lá está. Muitas batalhas, ok. Não. Isto está dividido em 3 filmes. Lá está, o Demon Slayer é um seriado de um anime. Lá está, que vai lançando filmes a meio do seriado. O Demon Slayer está previsto acabar com 3 filmes, sendo este o 2025. Isto é como se fosse um evento especial, no sentido em que tivemos, foi 2 anos para ser lançado. Basta, a malta estava ao rubro para ver este filme, até porque terminou numa parte, eles iam enfrentar o Muzan, que é o líder do Zoni, né? Foi o hype do seriado foi sempre até chegar a esta parte, porque queriam derrotar o Muzan e finalmente tiveram frente a frente. Já tinham estado, o Tanjiro já tinha estado frente a frente com o Muzan, mas agora foi grande a oportunidade de Dor tentarem matar o Muzan. Então, a última temporada tinha sido muito fixe. O último filme que tinha saído nos cinemas foi uma desilusão. Fui ver ao cinema. Metade dele foi do último episódio que tinha lançado da última temporada. A outra metade foi só o treinamento dos Ashiras. O que não foi mal de todo, mas ao mesmo tempo deixou-me bastante desiludido, que eu estava à espera de ver muito mais, tendo em conta que o primeiro filme onde morreu o Ashira do Fogo é o Rei Goku, se não me engano. Foi bastante fixe, foi muito bom. Eu acho que não deixou a desejar no sentido em que foi melhor que esse filme, no sentido em que teve mais batalhas, e as batalhas foram boas, parecia tipo uma dança muito, com coreografias muito boas. Estes 6, não há palavras, está espetacular. Nesse sentido não deixou nada a desejar, a arte linda como sempre, tanto que neste ano foi nomeado para ir ao Oscar de melhor animação, e espero que ganhe, sinceramente. Para além de haver batalhas, também houve um aprofundamento da parte dos personagens, mais na parte dos vilões, ok, nos Onis superiores, teve ali um aprofundamento especial. Também houve uma parte também de aprofundamento em alguns Ashiras, nos Ashiras senti que fica um bocado mais a desejar e focaram-se mais nos vilões, ok, tentar perceber o lado deles e tentar perceber as motivações, ok. Estou feliz e estou muito orgulhoso de ter participado. Isto para mim foi como se fosse um evento. Estou agora a esperar mais 2 anos, infelizmente, até 2027, para poder ver a continuação. Parou isto, não podiam entregar tudo de uma só vez, ou seja, ainda há muita coisa pela frente. O que me dá a entender é que houve certas partes do filme, mais que ao final foram um bocado corridas, certas batalhas passaram só tipo um flash, tipo, ok? Passaram só tipo, imagina, tipo imagens tipo paradas, tipo em que foi cortada tipo batalha, tipo está a dar com a espada, tal, passa, e tipo não houve animação em certas partes. E depois na parte com spoilers vou dizer mais especial o quê, mas senti que foi um bocado corrida, ok? Não foi muito aprofundada. Começou bem, mas depois para o final senti que se calhar que o prazo estava a apertar e eles já tinham que lançar o filme, então fizeram esta parte mais a correr, ok? Mas no geral o filme está bom e digo, preparem os corações, e por certas pessoas que podem sentir-se comovidas. Tinha lá uma rapariga do meu lado que estava a chorar no ombro do namorado, então tenham atenção a isso. Eu por acaso não senti-me comovido, por acaso chorei na temporada passada, mas neste filme não chorei, estive forte e firme, então agora se calhar agora vou para a parte com spoilers. Então quem quer saber a parte com spoilers, se não queres ouvir spoilers, aconselho-te a sair já deste vídeo, que sai neste momento, mas desde já deixa o like
não te esqueças do like, que também é muito importante para deixar o teu apoio. Mas sim, então bora lá para a parte com spoilers. Então bora lá, maltinha, agora para a parte com spoilers. Digo-vos já para prepararem o psicológico, porque esta parte não vai ser nada fácil. Então começamos já com a primeira batalha, que a primeira batalha foi a Ashira, que tem tipo, parece tipo uma borboleta, ok? Que é a Shinobu Kushu, ok, malta? Ela combateu contra o segundo Oni superior logo de início, deparou-se com ele. Foi um enorme azar, porque desde já tenho já a dizer que ela não sai viva. E um dos problemas dos filmes, e digo-vos já para terem atenção a isso, que na capa dos filmes, o personagem que está em grande, geralmente ele morre. Ou seja, há de reparar na capa do primeiro filme que lançou, o Rengoku morreu, ok? O Ashira do Fogo, e realmente ele estava em grande na capa. E agora também foram meter, supostamente, esta Ashira em grande na capa do filme. Ou seja, estão já a dar spoiler mesmo antes de vocês verem o filme. E eu próprio vi isso no Instagram, arrependi-me de ter visto, foi bué mal, mas pronto, é o quê? Ela morreu, ok, malta? Infelizmente, mas foi uma batalha épica. Ela deu tudo até à última, ok? Ela já não conseguia, porque ela tem uma dificuldade, que ela tem um problema dela, é que ela não consegue cortar o pescoço, porque vai haver parte em que vocês vão se frustrar, do tipo, em que o gajo, ela, tipo, quando dá com a espadada, dá uma espadada, ou seja, dá com a espada, o Oni fica envenenado, ok? Ou seja, só que os Onis superiores têm maior tolerância ao veneno. E houve uma parte em que o Oni quase que morreu, o Oni superior, que ele não estava a conseguir lidar com o veneno, e ele estava parado, e ele podia ter aproveitado para cortar o pescoço, mas aí até compreendo, pensa, isto foi um furo de roteiro, mas eu compreendo, porque no sentido em que, ou seja, ela não ia conseguir cortar o pescoço a ele, então ela estava à espera que o veneno fizesse o trabalho, mas infelizmente não conseguiu, lá está. Essa parte até fez sentido, porque senão iria ficar bem revoltado com essa parte. Em relação aos Onis, o que aconteceu com o segundo Oni superior? O segundo Oni superior, ele tinha uma cena em que ele dizia que supostamente que ele acredita, havia pessoas, ou seja, ele era de uma família que era considerado, que era como se fosse um deus, ou seja, as pessoas acreditavam nele, ok? E ele olhava para as pessoas do tipo, pessoas bem mais velhas que ele e tipo que acreditavam numa coisa que não existia, por exemplo, que é como acreditar na vida após a morte. Lá está, essas pessoas acreditavam que havia uma vida depois da morte e que realmente iriam para o além, ok? Só que ele acreditava que aquilo era tudo, ok, aquilo não existe, e ficava tipo pobres coitados, tipo, que acreditam nessas coisas. Então ele viu uma chance ao tornar-se Oni superior de, ao matar as pessoas, está a dar um propósito à vida delas, porque a alma delas vai andar sempre com ele, ou seja, a alma deles vai andar sempre com ele, está a carregar o legado delas para a frente, e ele vê isso como venerar as pessoas, só que no fundo, claro que não é bem, ou seja, ele está a matar as pessoas e isso não é algo completamente plausível, mas lá está, mas ele tem um porquê de fazer as coisas, ou seja, ele também, e senti que deram um bocado de destaque ao segundo Oni superior e a sua motivação também. O foco não foi nessa batalha, agora mais para a frente ainda vou dizer qual é que foi a batalha principal. Para mim não há discussão, ok? Mas esta batalha foi um bocado emocionante, porquê? Porque o segundo Oni superior, na verdade matou a irmã dela quando ela era mais nova, sobrou apenas ela e a segunda irmã. A segunda irmã, eu não sei se ela chegou a morrer no final do filme, eu sei que ela ficou de frente também para o Oni superior, porque depois ela viu a Ashira a morrer à frente dela, ou seja, viu a própria irmã a morrer na sua frente. Da mesma forma que ela não conseguiu salvar a família, porque a família dela morreu para o segundo Oni superior. Ou seja, isto era uma batalha de vingança, isto não era simplesmente uma única batalha, isto era uma batalha em que ela tinha a possibilidade ali à frente dela de fazer vingança ou que ela fez, ou que o Oni superior fez com a família dela, ou seja, tipo, matou a família, tipo, e então ela tinha ali a oportunidade de dor, só que ela não conseguiu, ok, ela morreu. O segundo Oni superior, muito forte, muito forte. Mas desde já deixo a dizer que para mim não foi a batalha mais emocionante, porque a batalha mais emocionante teve mais duas, malta, muito boas, que teve também o Zenitsu contra a versão dele, um aluno que treinou com o mestre dele mais ele, e ele, querendo ou não, tipo, treinaram juntos. Só que tem uma peculiaridade, que é o Zenitsu só sabe a primeira técnica dos raios, dos relâmpagos. E o outro gajo, lá está, o outro que treinou com ele, que era o sexto Oni superior, ele aprendeu
todas as técnicas. Imagina, aprendeu de segunda à sexta, só não aprendeu a primeira. E o Zenitsu, tipo, tinha a primeira. Então o mestre dizia que eles juntos iam se tornar uma dupla imparável porque eles completavam-se. Ou seja, ele sabia a primeira técnica e aperfeiçoou-se sempre nessa, até ao final, enquanto o outro sabia 5, mas não sabia a primeira. Ou seja, era um complemento. Só que no fundo, ele era o sexto Oni superior na altura, ele era humano, né? E só que ele revoltou-se porque achava que o mestre dava muito mais atenção ao Zenitsu e ele próprio queria tipo, ter a sua própria independência e não queria depender de ninguém, e então ele procurou força através do mal, ok? Depois, nessa batalha, o Zenitsu mostra que ele estava num nível muito superior ao sexto Oni superior, ok? Ele derrotou e matou um dos alunos do mestre, que era o seu companheiro, o seu colega. Mas foi uma batalha épica. O Zenitsu, caralho, sozinho rebentou o gajo, sozinho, não precisou de ajuda de ninguém. Ele sozinho chegou lá, deu tudo de si e rebentou com ele, esquece. Para mim foi um momento bué badass, tipo, Zenitsu aí carregou, um momento sério, ele é sempre bué palhaço, ok? Nesta parte ele teve realmente em grande, esteve lá no topo, mostrou realmente o valor dele e foi muito bom. Então, malta, e agora vamos para a terceira batalha, que aí foi incrível. Tínhamos o Muzan, lá está, o Muzan escondido no meio do castelo infinito, ok? O que é que acontece? Vemos umas meninas pequeninas que andavam sempre com o mestre dos Ashiras, aquele que morreu, ok, na temporada passada, e ele tinha sempre umas meninas pequeninas. Essas meninas, tipo, do nada, revelam que têm um talento sobrenatural, ok? Elas, tipo, começam, tipo, a desenhar as passagens através dos corvos, que conseguem, tipo, fazer telepatia com os corvos, ok? E através dos corvos conseguem, tipo, analisar, mapear todo o castelo infinito e vão, tipo, em tempo real, começando a desenhar, tipo, tudo como é por dentro, de maneira a tentar chegar ao Muzan, porque aí é o checkmate, isto é como um jogo de xadrez. Se chegarem ao Muzan, eles conseguem matar o Muzan, todos eles têm uma teoria em que todos os Onis superiores e todos os Onis, ok, morrem. Ou seja, basta matar o rei, é tipo um jogo de xadrez, ok? Só que o problema é chegar até ele e encontrar. Então é esse o papel delas. Até lá, claro que eles vão se deparar com os Onis superiores e é aí que vai ser realmente que eles não vão deixar eles chegar ao museu. Está a ser muito fixe e, querendo ou não, tipo, nos próximos filmes, claro que eles vão arranjar forma dos próximos Ashiras mostrar um bocado mais protagonismo para os Ashiras que não foram mostrados ainda, e também dar um pouco mais de destaque para os outros Onis superiores, de maneira que hajam mais batalhas e possam prolongar um bocado mais. Ou seja, o segundo filme eu acredito que seja um bocado para isso, e o terceiro vai ser mesmo um confronto final com o Muzan, provavelmente, ou não sei o que vai acontecer, porque também já levei spoilers, mas que eu não vou dar aqui neste vídeo, porque não tem a ver com o filme, já tem a ver com o mangá, porque ou seja, estes filmes e a adaptação da série é adaptada baseado num mangá, ok? Agora sim, vamos para a parte de terceira batalha, que esta aqui foi a melhor, sem dúvidas. Ok? A batalha foi contra o Akaza, ok? O Akaza tipo, foi uma batalha estupenda. Foi o Tanjiro mais o Ashira da água, Ju Tomioka e Tanjiro contra Akaza. Batalha épica. O Ju Tomioka, tipo, realmente foi sempre um dos Ashiras badass, tipo, no sentido em que ele tinha, tipo, era bué forte, bué poder, mas aqui ele ia morrer, sem dúvidas. Da mesma forma que o Rengoku morreu para o Akaza, o Tomioka também ia morrer. Só não morreu porque desta vez estava lá Tanjiro para impedir isso, ok? No primeiro filme, o Tanjiro tipo, só viu o Rengoku a morrer, não pôde fazer nada, e então isto era um misto de sentimentos em que ele também podia fazer vingança ao Rengoku, em que ele prometeu que ia matar o Akaza. Era um misto de sentimentos até chegar aqui e finalmente Tanjiro tem à frente a sua oportunidade de ouro de finalmente provar a Rengoku o seu grande momento de vingança em homenagem a Rengoku. Foi espetacular. Se não fosse o Tanjiro, o Tomioka tinha morrido, malta. Então ele não só fez vingança, como derrotou o Akaza. Ou seja, no primeiro episódio da série, do Demon Slayer, ele pediu ajuda ao Ju Tomioka para proteger a sua irmã, mas querendo ou não, agora foi a vez de Tanjiro proteger um Ashira, ou seja, para verem o nível de poder que está o Tanjiro, que ele agora está um patamar completamente acima. Ele conseguiu entrar numa cena da realidade, que ele consegue ver como se fosse tudo em câmara lenta, malta. Ele conseguiu, tipo, entrar numa dimensão onde só o Akaza, não havia nenhum Ashira que conseguisse comparar a ele, porque os Ashiras era uma questão de tempo até gastarem toda a sua energia e não conseguirem mais se proteger contra o Akaza. Nós vimos na primeira batalha contra o Akaza, contra o Rengoku, o Ashira do Fogo, o Rengoku não estava no seu poder máximo, mas ainda assim o Akaza não estava a usar o seu poder máximo, porque é neste filme que ele mostra todo o seu poder.
na batalha contra o Rengoku, ele próprio disse que o Rengoku tinha um potencial enorme, só que ele podia ter evoluído mais, e se calhar se tivesse evoluído mais, ou seja, com mais tempo, ele teria se tornado mais perigoso ainda para o Akazama. Só que naquela situação, ele quase matou o Akazama, só que eu sinto que ele não mostrou nem um terço do seu poder. Neste filme, vemos todo o poder do Akazama, que é espetacular, estupendo. Tanjiro esteve à sua altura, ele num momento não quis estar a interferir na batalha no início, estava muito atrás, e o Tomioka foi quem protegeu o Tanjiro, mas o Tanjiro começou a tentar pensar numa forma de entrar na mente do Akazama, porque ele lutava de uma forma completamente diferente. Parece que tem um sexto sentido. Eu acho um bocado estranho que é uma parte do filme que é, parece que o Tanjiro, quando está numa situação de perigo, ele do nada supera-se, do nada, mas parece que vai sempre buscar, na temporada passada, para derrotar o Oni superior, o que é que ele foi buscar? Ele foi buscar uma cena do Zenitsu, que ele já tinha um problema, e que ele já estava sem mais forças, em que o gajo estava a correr bué, o outro quando ele estava em miniatura, o Oni superior, aquele que tinha várias versões dele, e ele deu um impulso nas pernas, que ele focou-se toda a sua força nas pernas para dar um impulso para conseguir alcançá-lo. E isso ele foi buscar o Zenitsu. Ou seja, o Zenitsu ensinou uma coisa que foi super conveniente para aquele momento. E agora, neste filme, temos novamente a mesma situação. Só que desta vez é com o Inosuke. O Inosuke ensinou-lhe uma tática em que ele diz que nós temos um sexto sentido, em que nós conseguimos sentir quando alguém está a olhar para nós e a direção. Ou seja, mas nós sentimos isso através da intensidade que a pessoa nos quer atacar. Ou seja, se tu vieres em paz, tu não vais sentir, mas se a pessoa tiver com mesmo aquela vontade, aquela gana para te matar, tu vais sentir e vais-te conseguir defender. É como se fosse um sexto sentido, um sentido superior, ok? E o Tanjiro percebeu que o Akaza dava algo nesse estilo, e então ele tentou entrar na mente dele. Através dessa forma, ele conseguiu simplesmente aproximar-se dele, porque percebeu que não podia ter raiva, não podia ter qualquer tipo de sentimento, e cortou-lhe a cabeça. Conseguiu acabar com o Akaza. Mas há um problema, que é aí que para mim houve aí um problema, que é, parecia que estava tudo bem, estava tudo resolvido. O que é que acontece? O Akaza tem o pescoço cortado e ele atingiu um patamar superior. Ele já não morreu com o pescoço cortado. Ou seja, ele tentou meter o pescoço, o Tomioka impediu, mas ele mesmo assim conseguiu continuar a lutar sem cabeça. Ou seja, ele atingiu um nível de Oni superior que ele era praticamente invencível, porque ele já nem com a cabeça cortada ele morria. É uma cena de Naruto, aquele personagem que era da Akatsuki, é o Idan, malta. O Idan, supostamente, ele é aquele personagem que ele podiam cortar, podiam fazer o que quisessem, ele não morria, ele era invencível, ok? Por isso era bué complicado, porque poderia separar o Akaza, no sentido em que ele estava imparável. Porque mesmo assim é bué complicado, ele regenerava-se, os braços, cortava um braço e ele regenerava o braço, era um nível completamente superior, ainda pior que o Idan. Eu não sei como é que iriam lidar com isso. E estava realmente... Nesse sentido, o Tanjiro usou muito o seu poder, o Tomioka também. O Tanjiro estava nas suas últimas, já não aguentava mais. Foi nessa parte que o Tomioka começaram só a passar flash do Akaza e do Tomioka a lutarem, mas parece que essa parte foi um bocado corrida. Parece que já estavam o prazo a acabar. Tanjiro depois acorda a meio da luta, vê o Akaza lutar outra vez e a cabeça dele está-se a regenerar novamente, ou seja, ia voltar a crescer-lhe a cabeça. Ele não sei, o Akaza é imparável, é um poder impressionante e eu não sei como é que eles iam lidar com aquilo. E era esquece, ele simplesmente, se ele quisesse, ele podia voltar à batalha e matar os dois. E o Tanjiro e o Tomioka não há nada que pudessem fazer, nada, acabava ali o jogo acabava ali. Só que ele simplesmente converteu-se. Eu acho que senti que ele teve o maior destaque, no sentido em que deram um destaque à Ashira, deram um destaque também a alguns personagens, lá está, mas o principal destaque foi para o Akaza, teve o protagonismo todo neste filme, e nota-se claramente, foi focado nele, em que ele começou a ficar com marcas no corpo porque ele roubava para proteger, para conseguir remédios para o pai, e ele tinha sempre uma enorme necessidade de proteger as pessoas à sua volta, e tanto que ele conheceu uma pessoa que o levou a conhecer uma rapariga, que era a filha dele, e ele tinha que tomar conta dela porque ela estava muito doente, até que ela começou a ficar bem, e ele, querendo ou não, sentia um enorme dever de proteger. Houve um certo dia que eles eram e esse homem, que era o pai dela, ensinou-o a lutar, da forma que ele sabe lutar hoje com as mãos, sem precisar de espada, porque ele luta usando as próprias mãos. Só que outra vila, um outro clã, envenenou a água do poço para os matar. Então o Akaza ia se casar, passado uns anos, eles começaram a namorar e iam para se casar, e então lá está, ele perdeu tudo novamente, perdeu o pai, perdeu a suposta futura esposa dele, perdeu tudo. E ele, numa situação desesperada dessas, ele acredita que fazer vingança com as próprias mãos e matar
tipo, as pessoas que fizeram mal a ele, está a fazer o certo e que tem que fazer isso e tem que continuar tipo, a ganhar poder, porque só ganhando poder para se tornar mais forte é que ele pode proteger as pessoas fracas. Ele, se tivesse mais poder, ele podia proteger os outros à sua volta, e ele acha que tem que ser sempre melhor e ser sempre mais forte e sempre superar-se. Só que a situação em que ele já não estava a ver o que é realmente real e estava simplesmente a focar-se no poder e estava a deixar-se consumir pelo ódio, o Tanjiro faz-lhe reviver certas memórias do passado. E ele percebe, foi um momento de clareza para ele em que ele percebe que realmente o pai dele não queria isso para ele queria que ele seguisse um bom caminho. Ele tinha pessoas que amavam, que acreditavam nele. Já tinha perdido. O Tanjiro arrancou-lhe a cabeça, rendeu-se e percebeu que era um momento de clareza da vida dele e que realmente ele tinha que... Já não havia mais nada por lutar. Ou seja, foi a única coisa que o parou, esse momento de clareza, porque se não fosse isso, esquece. Tanjiro e Tomioka tinham morrido. Porque não há nada, eles estavam sem forças e não havia nada que eles pudessem fazer. A situação do Tanjiro ter conseguido cortar a cabeça do Akashi foi mais uma vez uma conveniência do roteiro, da mesma forma que foi da temporada passada com o Zenitsu, o Inosuke ter-lhe dado uma dica tão valiosa que fez conseguir lidar com isso. Da mesma forma que ele também recebeu uma dica do pai, do passado, só que essa dica do Inosuke foi realmente a mais importante. Senti que parece que é muita conveniência. Se formos por essa lógica, também quase todos os animes têm sempre uma conveniência para tentar ajudar o protagonista, né? Mas nesta situação senti que ele teve novamente essa conveniência. Tanjiro teve o mérito por ter conseguido cortar a cabeça dele e de qualquer das formas foi uma batalha muito boa. Tanjiro desmaia, Tomioka também desmaiou exausto, não sabemos se um deles vai morrer, acredito que não, mas lá está, mas estão exaustos. E continua a batalha e o próximo filme deve ser com os próximos Ashiras e com os próximos Oni Superior, que ainda temos a batalha do primeiro Oni Superior, que eu acho que o primeiro Oni Superior deve ser o pai do Tanjiro. E lá está, esse confronto deve ser espetacular. Eu gostava mesmo que Tanjiro defrontasse com o próprio pai e que encontrasse com o próprio pai, caso ele seja o pai dele, porque eu acho que era muito fixe, era top. Tá. Agora é esperar até 2027, depois de esperar até 2027, esperamos até 2029, ou seja, falta bué de tempo, é bué complicado, então, mas é isso, foi um bom filme, malta, tipo, eu acho que podiam ter desenvolvido um bocado mais o filme no sentido em que a fórmula dele está-se a tornar muito repetitiva, no sentido em que estão num lugar, acontece algo, batalhas, contra um Oni superior ou inferior, seja como for, flashbacks do passado do Ashira, que está com o Tanjiro, ou seja, há sempre um Ashira que está convenientemente perto do Tanjiro, ou seja, mostra um bocado do passado do Tanjiro, mostra um bocado do passado do Oni também, o Oni superior ou inferior, e é isso, e depois ficamos nesta cena, tipo, parece que o filme é basicamente sempre isto, tipo, Tanjiro vai com o Ashira mostra um bocado do seu passado, defronta-o com o Oni superior, o Oni superior mostra um bocado do seu passado, pronto, acaba ali, parece que está tudo bem, pronto, next. É isso, lá está, parece que não passa um bocado isso, e esta forma está a ficar um bocado arrastada, e realmente se o próximo filme for da mesma forma, em que os Ashiras vão encontrar, o Ashira mostra um bocado do seu passado, vai lá o Oni também mostra um bocado do seu passado. Tipo, querendo ou não, acho que a forma começa a ficar um bocado repetitiva. E acho que nesse sentido eles deviam variar mais. Porque o filme está bom. Só que senti que falta ali um bocado mais narrativa, um bocado mais... envolver mais o espectador, tipo, criar ali mais, tipo... não ir logo direto para a batalha e, tipo, criar uma narrativa, tipo, um desenrolar da história até chegar ali. Claro que houve um enorme desenrolar da história até chegarmos a este ponto. Só que sinto que está-se a tornar uma fórmula repetitiva. Não sei se estou-me a conseguir fazer perceber. Mas pronto. Esta é a minha opinião, de qualquer das formas achei um bom filme. Para mim um filme de 1 a 10 vou dar um 8, porque acho que mesmo assim está muito bom. Não considero o filme melhor até agora, porque lá está, também tivemos aquele do Rengo, que foi muito boa, por sinal adorei. E também tivemos aquele último que foi horrível, que esse último que foi a metade de um episódio da última temporada, e depois o resto foi tipo só um treinamento dos Ashiras, que para mim aquilo não foi nada demais, ok? Foi uma batalha muito boa, ninguém tira o mérito, digo que sim. Mas lá está, mas ainda acho a batalha contra o Gyutaro e Daki, que são o 6º Oni superior, para mim ainda foi a melhor. Mesmo sendo o 6º Oni superior e o Akaza sendo o 3º Oni superior, ou seja, que está num patamar muito acima, acho que essa para mim foi a melhor. O Ashira do som, tipo, a dar tudo, já sem braço, continua a lutar, parecia que o Tanjiro ia morrer, parecia que o Inosuke ia morrer, parecia que o Zenitsu ia morrer,
E foi uma batalha, tipo, esquece de momento. Tipo, aquilo foi espetacular. Eu estava mesmo a vibrar, estava mesmo do tipo, caralho, tipo, eles não vão conseguir, será que vão conseguir? E tipo, falar, corta a cabeça, e depois tipo, essa batalha para mim foi espetacular. Tipo, o Tanjiro a fugir, parecia que ele estava tipo, mesmo a fugir da batalha, ele estava tipo, naquele momento em que ele parecia que ia morrer. Para mim, esse foi um dos melhores momentos do anime. Foi uma batalha épica e para mim estas foram muito boas, mas ainda não estão ao nível dessa. Ok, meteria esta do Akaza em segundo lugar, mas essa aí ainda fica em primeiro, para mim ainda está no panteão lá em cima. E pronto, é isso, malta. O filme, mesmo assim, dou um 8, está fixe, está bom. E agora estamos ansiosos para ver a próxima temporada. Mais 2 anos à espera. É fodido, mas vai ter que ser, malta. Então bora lá, espero que vocês tenham gostado da review, da minha análise. Estiquem-me um bocado aqui na duração. Eu estou a tentar fazer o meu melhor. É a minha primeira análise para um filme. Deixem like, comentem e subscrevam-se, malta, porque é muito importante para ajudarem o canal e para eu crescer um pouco preciso da vossa ajuda, e porque isto está complicado, mas pronto, mas nós vamos conseguir, malta, vamos lá, bora lá, e vocês façam lá a vossa parte, que eu já fiz a minha, e vemos no próximo vídeo. Então, fui!